Sejam muito bem-vindos para mais alguns estudos na Palavra de Deus. Nesta ocasião, vamos abrir o nosso terceiro trimestre de 2021, falando sobre os reis de Israel, período da monarquia em Israel. Na verdade, falaremos de alguns deles, porque foram pelo menos 39 reis, são 19 no reino na parte norte e mais 20 no reino sul, Judá. Estes reis que nos ensinam com suas vidas, com seus exemplos, coisas que são úteis, outras que não são úteis e que devemos naturalmente dispensar. São alertas também sobre aquilo que não se deve fazer, tá certo? Eu tenho certeza que ao navegarmos por estas águas, encontraremos mares desconhecidos para muitas pessoas, mas há muitos que conhecem e gostam da história de Israel. E os textos bíblicos, não só os proféticos, os descritivos, os prescritivos, mas os históricos também têm muito a nos ensinar, porque aqueles exemplos, a forma como Deus agiu na vida daqueles servos do passado, serve como princípio para que aprendamos como Deus age hoje também. A sua graça, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Porque um dos subtemas deste nosso trimestre que iniciamos é o seguinte: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Ou seja, o plano não foi afetado. Deus tinha uma promessa feita a Davi, lá em 1 Samuel 7, por exemplo, 12 a seguir, de que não faltaria um descendente de Davi no trono em Israel. E ele cumpriu. Então, apesar da infidelidade ou das muitas infidelidades do povo de Israel, dos reis e da nação como um todo, Deus continua sendo fiel. E o que aprendemos com isso? Que não importam os pecados das pessoas e a mesma infidelidade de muitos, Deus continuará sendo fiel. Ele é assim, a sua natureza é fiel e ele não pode mudar. Glória a Deus por isso. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel é aquilo que vamos também assimilar durante estas lições preciosas. Então, não perca, teremos várias lições abordando vários personagens desse período monárquico. Por exemplo, a lição 1, que vai falar sobre Salomão e o templo, a lição 2 sobre a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, que muitos conhecem, mas nem todos. O profeta Acabe, aliás, o profeta Elias no tempo do Acabe, o rei Acabe do norte, o Elias e os profetas de Baal, o famoso embate entre esses profetas, o reinado de Acasias, Elias e Eliseu, será estudado também o ministério de Eliseu, Naamã, a cura da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, parte norte, lá em 722 a.C., o reinado de Ezequias, o bom rei Ezequias, e o reinado de Josias, e ainda o cativeiro de Judá para encerrar o trimestre, a partir de 606. Quando falamos de reino de Israel, temos que nos lembrar então que, como mencionamos rapidamente, houve uma divisão. Aconteceu de 3 reis em Israel governarem sobre toda a nação, sobre as 12 tribos. Foram eles Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, assumiu o trono o seu filho Roboão. Com ele também aconteceu a divisão por influência de Roboão, que é um personagem que vamos estudar também durante o trimestre. Aí nós temos a divisão em 2 do reino de Israel. Israel, propriamente dito, ficou com 10 tribos para o norte, liderados por Jeroboão, melhor dizendo, e 2 tribos ficaram ao sul com Roboão, o filho de Salomão, na dinastia de Davi. Lembre-se, Deus prometeu nunca deixar faltar um descendente de Davi no trono em Judá, ou em Israel, que agora vai ser conhecido como Judá, parte sul, a partir da divisão do reino. Para o norte houve 19 reis. Estes todos foram ímpios, alguns deles foram pervertidos totalmente, levaram a nação à bancarrota no sentido espiritual e moral. Para alguns momentos houve abundância de riquezas e outros escassez, como juízo de Deus, etc. Mas o fato é que espiritualmente
Não, nenhum deles foi bem. Nenhum atingiu o padrão de referência de rei bom, que era o Davi. Davi é o padrão de referência nesse período. A Bíblia diz, e não andou ou não andaram nos caminhos de Davi, meu servo, diz Jeová. Já para os reis bons se diz que eles andaram nos caminhos de Davi. O padrão de referência negativo era Jeroboão. Então, os que não andaram nos caminhos de Davi são associados a Roboão, ou seja, a referência a expressão bíblica é, e andaram nos caminhos de Jeroboão. E o que fez esse homem chamado Jeroboão? Ele dividiu o reino, ficou com as 10 tribos, inclusive orientada, inicialmente profetizado, aliás, por Aías, um profeta que rasgou a sua capa em 12 partes, entregou 10 para ele, 2 ficou com ele, como que simbolizando naquela profecia a divisão do reino. Mas o Jeroboão começou errado. Ao assumir o trono, ele mandou construir 2 altares ou 2 templos, um em Samaria e outro em Dan, lá no extremo norte do país, para que as pessoas tivessem facilidade de locomoção, não precisando descer a Jerusalém. Então adorem aqui mesmo em Samaria, ou se você mora mais perto de Dan, lá no norte, fica por aí mesmo, não precisa se locomover, para que tanta dificuldade? É assim que o Roboão fez, como um verdadeiro político que era. Mas isso não era a vontade de Deus, que havia escolhido Jerusalém para habitar, para morar e mandar construir o templo que Salomão havia inaugurado há pouco tempo. Tentando barrar então esse retorno de muitos fiéis para Jerusalém, foi que esse Jeroboão construiu isso. E com essa sua atitude, esses templos que ele construiu não eram em honra a Jeová, era honra a deuses estranhos, era um bezerro. Bezerro, uma crença herdada do Egito. Não dá para esquecer que esse Jeroboão, que inicialmente no reinado de Salomão foi um dos seus superintendentes de trabalhos forçados em uma região norte lá do país, depois tentou a rebelião, quando Salomão estava no trono, e foi punido. Salomão tentou matá-lo, ele fugiu para o Egito. Certamente aderiu à crença do bezerro, à crença da adoração do bezerro. E foi o que ele fez então, construiu um altar, um templo, no parte sul do seu território, a quem ele está regendo, e na parte norte, 2 bezerros. Foi um laço espiritual para toda a nação. Então, repetindo, este era o padrão para os ex-perversos. Andou nos caminhos de Jeroboão, quer dizer, adorou outros deuses, foi idólatra, foi rebelde contra a religião revelada da aliança do Antigo Testamento, contra Deus por consequência também. Então, 19 reis em 200 anos de história do Reino do Norte, todos eles foram maus. Mas Judá também não ficou muito atrás, porque dos 20 reis que reinaram na parte sul de Israel, que ficaram com Roboão inicialmente, todos os reis a partir do próprio Roboão tiveram suas perversidades também, suas parcelas de perversidade. Destes, apenas 2 tiveram seu governo avaliado como bons, sem restrição, aprovados sem ressalvas ou sem reservas. Foram eles o Ezequias e o Josias. Ainda dos 20, apenas 6 tiveram um governo bom, aprovado, mas com algumas restrições. São eles o Asa, o Joás, o Josafá, o Amazias, o Azarias e o Jotão. Estes 6 reis, repetindo, foram bons, porém não muito, ou seja, bons, aprovados, porém com restrições, porque também andaram desviando-se em alguns momentos de suas vidas. E fizeram coisas que não devia, tipo adorar a Jeová no sábado no templo em Jerusalém e participar de uma idolatriazinha ou de uma festa pagã qualquer em um monte, em qualquer lugar da nação de Judá, no caso, tá? Então eles tiveram as suas reprimendas, tiveram as suas restrições ou as suas reservas também.
certo? É triste, é lamentável, realmente. Tinha o templo, tinha os sacerdotes, as pessoas que ensinavam a lei, que por consequência também nesse momento, em alguns momentos, a própria lei esteve escondida, a Bíblia. Então durante o trimestre nós vamos destrinchar um pouco mais estes assuntos também, recordando alguns momentos nobres de festa espiritual, de espiritualidade verdadeira, mas também de desvios vergonhosos e de idolatrias asquerosa realmente, porque alguns daqueles ídolos adorados eram deuses cruéis. O caso do próprio Salomão, que nós vamos estudar na lição número 1. Então a lição número 1, abrindo o trimestre, tem como foco a ascensão de Salomão, ascensão ao trono e também a construção do templo. E eu acrescentaria, e a descensão. Então, tanto ele subiu ao trono, quanto depois desceu. Infelizmente, seu governo, final do seu governo foi terrível. Ele andou construindo templos para deuses pagãos dentro do próprio território de Judá. Em 1 Reis, capítulo 1 a 11, você tem a história do Salomão e também repetido em Crônicas. Verso 11 do 1 Reis 8 fala da inauguração do templo, uma das consequências, uma das bênçãos que aconteceu lá. Diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então essa nuvem, identificada aqui como a glória do Senhor, que encheu a casa e que não permitia o livre trânsito dos sacerdotes nas dependências do suntuoso e magnífico templo, já agora inaugurado por Salomão. O pedido de sabedoria feito por Salomão lá no início do seu governo aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja também para cada um de seus filhos. Esta é uma realidade. Nesta oração ele foi sábio. Resumidamente, eu diria que Salomão é o tipo da pessoa que começa muito bem o seu ministério, sua vida, o seu trabalho para Deus e para a nação, mas depois termina muito mal. Seu governo, lá no capítulo 11 desse livro do 1 Reis, vai ser mencionado como uma nação sobrecarregada, tanto de trabalhos para sustentar a suntuosidade, o luxo do palácio que ele havia construído, dos palácios, aliás, porque ele construiu não só o templo, mas demorou depois mais 13 anos para construir palácios para suas esposas, que eram muitas, as centenas, e também um palácio para ele. Consequentemente, todos esses palácios demandavam despesas grandes. Com isso, o povo foi realmente sacrificado, ou seja, o peso dos impostos e carga tributária, essas coisas que estamos acostumados a ouvir hoje em dia, foi pesado demais. Tanto é que na morte do Salomão, o povo estava clamando por uma libertação, por uma reforma em todos os sentidos que aliviasse a carga. E não era só carga de peso de trabalho, mas era de impostos também, porque todos tinham que contribuir para a manutenção do luxo naqueles palácios. Você não acha que tem fundamentação tudo isso? Pensa bem, quando é que palácios realmente produz? Em geral, gasta e muito, não é verdade? Deus nos guarde. Tá? Então, Salomão, voltando a ele. Assumiu o trono muito jovem, provavelmente 20 anos, dizem alguns, 22 anos, mas demonstrou virtude quando pediu a Deus sabedoria. Voltando lá ao que eu disse, ele começou muito bem porque pediu a Deus sabedoria. Deus falou com ele 3 vezes, uma delas aqui no início, em sonho. Deus se apresentou a ele e disse: pede-me o que queres. E ele pediu sabedoria, não riqueza e nem a morte dos seus inimigos, mesmo porque não havia muitos inimigos, porque Davi já havia conquistado tornado Israel um grande império, na verdade, dominando desde o Egito até o Eufrates, diz a Bíblia Sagrada, basicamente a extensão toda da terra prometida por Deus a Israel. Então havia paz, tanto é que o seu nome Salomão tem a ver com paz também, né? Shalomão, algo pacífico, momento de paz, realmente. Então, a sabedoria de Salomão é proverbial, tanto para os religiosos quanto para as pessoas que estudam a história secular realmente. Então, um sábio, quando faz uma oração,
esta oração vai ser sábia. Ele demonstrou essa virtude. Há um outro momento em que Deus fala com ele, que é quando aconteceu a inauguração do templo. Então, ele orou no capítulo 8 de 1 Reis, consagrando o templo, e Deus, algum tempo depois, falou com ele e disse: ouvi a tua oração, os meus olhos estarão atentos a esta casa que você inaugurou. E disse também que, naturalmente, a condição era que eles andassem nos caminhos do Senhor, ou servissem somente a Deus e adorassem somente ao Senhor. Mas antes de falar dessa idolatria e da queda de Salomão, nós vamos pensar na consolidação do poder. Capítulo 4 de 1 Reis, nós lemos lá no versículo 20, um estado de glória, na verdade, de toda a nação. Versículo 20 diz: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam, ou seja, um quadro pintado aqui de uma nação feliz com o seu rei, que é sábio e sabe muito bem administrar os muitos impostos que recebe, inclusive dos países vizinhos e de todos os seus súditos também. E o versículo 24 ainda diz assim: porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o redor. Repetindo então, ele recebia tributo desses reis que o Davi havia conquistado, e ele manteve essa disposição. É visto a sabedoria também na administração da própria construção, no preparo da construção do templo. Ele se entendeu com Hirão, rei de Tiro, que lhe forneceu madeira e homens com técnica apurada para a construção da madeira e o transporte dessa madeira, que era longe. De Tiro a Jerusalém não era fácil trazer naquele tempo. Então veio via jangadas pelo mar Mediterrâneo até Gaza e depois trazido evidentemente via terrestre até Jerusalém, a madeira para as partes de madeira do templo. Isso tudo ele fez uma negociação com o Hirão, e isso demonstra a sua sabedoria. Então, consolidado o seu poder. Orgulho precede a queda, é o que a Bíblia, ele mesmo, Salomão, escreveu. Infelizmente foi vítima do que ele mesmo escreveu, porque esse orgulho, esse luxo todo levou à idolatria. Casou-se com 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E a Bíblia, tristemente, vai dizer que no final da vida as mulheres perverteram seu coração. Mas antes disso, ainda temos que pensar sobre a construção do templo. Foi realmente uma suntuosidade, um templo digno de Jeová, efetivamente. Mas novamente, vamos lembrar, ele construiu o templo para Deus e o reinado dele durou 40 anos. E nesse período todo, ele veio enfraquecendo a sua fé, continuou sendo o rei que era, com muita fama, com muito nome, com muita glória, com muito luxo. E para sustentar esse luxo todo, como já dissemos, havia peso de impostos, de gente trabalhando, de milhares e milhares de pessoas trabalhando, até em serviços forçados, para manter esse luxo todo. E aí o capítulo 11 vai registrar uma terceira vez que Deus fala com ele, e agora não é para abençoar, para direcionar, para aprovar o que ele vem fazendo. Ao contrário, nós vamos encontrar ali repreensões do Senhor Deus. Capítulo 11, você vai ler sobre isto, por exemplo, versículo 12, contudo não o farei dizer, Deus está dizendo para ele, não farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho tirarei o trono da tua mão, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, não por amor de você, Salomão, mas por amor de Davi teu servo. Então Deus está falando com ele a partir do versículo 9 desse capítulo 11, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara,
Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. É aí, verso 11 que lemos, que diz que ele não tiraria nos dias de Salomão, mas sim no dia de Roboão, e foi o que aconteceu. O que este Salomão fez foi realmente terrível no final da sua vida. Diz o verso 3 do capítulo 11, tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, verso 4. Aí no verso 5 deste capítulo, Salomão seguiu a Astarote, que era a deusa dos Sidônios. Seguiu quem mais? A Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Veja o padrão de referência, Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Ou seja, ele, além de construir o suntuoso templo em adoração a Jeová, no momento de desvio da sua fé, ele construiu o templo a todos os deuses adorados pelas princesas com as quais ele havia casado. Ou seja, se comprometeu de uma forma totalmente pervertida no final da sua vida, na velhice. E aí termina tristemente. Repetindo, começou bem e terminou muito mal. Que aprendamos com ele, então, a fazer as coisas certas, como ele fez, pedindo sabedoria, vivendo com sabedoria, mas jamais cairmos como ele caiu, na idolatria grosseira, pecaminosa. Se você estudar com mais vagar, adoração praticada, por exemplo, ao deus Moloque, você vai ver que crueldade aconteciam lá, inclusive sacrifícios humanos e até de crianças. Que Deus nos guarde, que o Espírito Santo nos ajude sempre e que durante esse trimestre possamos aprender coisas boas a ser praticada e coisas que não são boas e que devemos evitar a todo custo. Deus te abençoe. Amém.